Você que é produtor rural e está pagando mais de R$ 500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ruralcast. Aqui nós trazemos para você informação com credibilidade. Vamos falar de agronegócio, vamos falar de soluções ambientais e o maior gargalo do produtor rural que precisa de uma área para trabalhar. Eu quero, em primeiro lugar, convidar você para acompanhar a gente nas redes sociais. Você pode estar nos seguindo pelo Instagram, também pelo Facebook e também aqui pela nossa página no YouTube. Você também acompanha a gente em tempo real na TV do Povo, em Porto Velho e na SIC TV, na cidade de Rolim de Moura. E é claro, né, em mais 19 sites parceiros que nós temos em todo o estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo, Thales Evangelista, analista ambiental. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigada, né, por ceder essa entrevista para nós. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Esse convite especial que a gente recebeu aí, o que a gente puder contribuir hoje aqui com informações, com experiências, a gente vai debater um pouco aí. O Thales, ele é especialista na área ambiental, ele é analista ambiental, ele trabalha diretamente ligado ao produtor, né, ali ao pecuarista, ao cafeicultor, aquele que precisa de um espaço na sua propriedade para trabalhar. Thales, a gente já começa a nossa entrevista perguntando para você, hoje, qual é o maior gargalo do produtor rural quando a gente fala nesse quesito ambiental? Samara, hoje, há muito tempo, né, o produtor rural ele vem sofrendo com a parte ambiental. Por quê? O produtor hoje ele está sendo penalizado de várias formas. PRODES na sua propriedade, embargos, que todos os dias está aparecendo. Então, o produtor hoje, o principal gargalo que está acontecendo no momento é os embargos, né? PRODES, a propriedade dele apareceu algum fogo, pegou fogo por alguma situação, mesmo ele denunciando e mesmo assim não tem para onde correr. Acaba sobrando essa penalidade ambiental sobre ele. É muito caro. Muito caro. É muito caro porque quando o produtor é penalizado dessa forma, de um embargo, de um PRODES, ele tem que procurar soluções para resolver. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar alguém que possa estar auxiliando ele. Então, nesse momento que ele procura isso, às vezes ele encontra pessoas oportunistas e vai acontecendo que ele procura pessoas que enganam o produtor, que mente, que não conhece a legislação profunda, e isso acaba trazendo um problema gigante para o produtor, entendeu? Então, hoje, quando um produtor ali, como que ele faz para ele descobrir se aquela região, se a propriedade dele, ela foi embargada? E como que acontece esse embargo? Então, eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem e compreender como é que começou tudo isso, né? Existe uma malha que a gente fala que é do desmatamento. Essa malha ela foi criada lá atrás, na década de 80. O INPE ele fazia levantamentos de desmatamento e veio fazendo esse incremento de desmatamento anual. Todo ano ele ia fazendo uma base, que a gente chama de uma base geoespacial, Shapefile, tem uns nomes específicos para ela. É uma base, uma malha que o Brasil inteiro é verificado através de satélites que está todo o tempo detectando incêndio, desmatamento, tudo que mexe na cobertura do solo do nosso planeta. Então, esse incremento de desmatamento, ele era só histórico, naquele primeiro momento, só histórico. Só que hoje, meio que virou uma política de multar o produtor rural. Todo esse histórico, os bancos foram incrementando nos bancos, o ICMBio foi pegando esse banco de dados, o IBAMA foi pegando esse banco de dados, e agora eles também acompanham o desmatamento
em tempo real, praticamente. Se o produtor começa a desmatar hoje, amanhã o IBAMA já está sabendo, Independente do local? independente do local. Então, assim, os alertas de fogo, tem vários sites que o produtor pode estar acompanhando esses alertas. O produtor, os técnicos, todo mundo que trabalha nessa área. Então, ele vê aquele desmatamento acontecendo em tempo real e vai lá multar o produtor. Vê um fogo naquele local, vai lá e multa o produtor. Então, isso está acontecendo bastante e acontece mais ou menos dessa forma. E isso também gera esse histórico, que é o PRODES, que hoje também é um gargalo enorme para o produtor. O que seria o PRODES? O PRODES é esse alerta de desmatamento que é criado, esse histórico, entendeu? Então, hoje a gente tem 2 gargalos para o produtor rural, que é o PRODES e o Mapa Biomas. Todos têm a mesma função, que é alerta de desmatamento. São satélites que tem a parceria do governo e tudo isso, entendeu? Que identifica esse desmatamento ou o fogo na área. Então, gera esse quantitativo de PRODES, do Mapa Biomas. Com isso, eles identificam a propriedade naquele momento e acabam chegando no produtor rural. E isso impacta lá na frente, porque o produtor ele vai procurar um financiamento rural, ele não consegue pegar o financiamento porque tem um PRODES na propriedade dele. Ele não consegue pegar um financiamento porque tem um embargo na propriedade dele. Ele não consegue fazer nada com a propriedade. Aí que começa os gargalos, o produtor quer fazer coisa irregular, quer puxar a propriedade dele para um canto, quer fazer um documento que não é legal, quer fazer alguma gambiarra para poder fugir disso, entendeu? Entendi. Aí funciona um pouco dessa forma. Entendi. Então, vamos lá. Então, significa que a partir do momento que é detectado por esse satélite, ali, essa área em que foi desmatada, Isso. ali, automaticamente, quando o produtor ele vai fazer um financiamento na propriedade dele, ele precisa o banco ele precisa de um mapa ali daquela propriedade. Isso. E aí já aparece. Isso. É a Hoje, tecnologia, gente. A tecnologia, ela também ajuda a descobrir aí o que você desmatou a sua propriedade, viu? A tecnologia também ajuda. os bancos hoje são vinculados. Hoje eu fui no Cicobi agora esses dias e eu estava ensinando eles como é que eles podem usar o Geoportal, que aqui em Rondônia existe um site chamado Geoportal, que fica agregado ao site da Sedan. Então, quando eu estava na Sedan ainda, há um tempo atrás, a gente trouxe essa ideia para cá e construiu o Geoportal. Hoje, todas as bases do estado de Rondônia estão dentro do Geoportal. IBAMA, ICMBio, PRODES, Mapa Biomas, tudo, malha fundiária do INCRA, tudo. Tá lá. Então, o produtor, só colocar o CPF dele, se ele tiver uma propriedade, ele já vai conseguir identificar a propriedade. Aí eu estava ensinando isso para o pessoal do banco, para eles olharem as propriedades. Eles têm sites que fazem isso já também automaticamente. Ele já identifica aquele passivo. E o que eles falam para o produtor? Produtor, não dá para o senhor pegar o financiamento, só vai ter que se regularizar. Aí é onde ele chega na gente. No analista ambiental. Chega no analista ambiental para resolver essa situação dele. Então, ele procura um órgão, muitas vezes, o órgão fala, você tem que procurar uma pessoa capacitada que possa estar lhe auxiliando. Entendi. Thales, mas agora uma outra coisa que eu ia te perguntar. A gente sabe que, hoje em dia, para quem tem uma propriedade, ele precisa trabalhar, como criar um gado, plantar uma soja, plantar milho, fazer cafeicultura, trabalhar com a cafeicultura, se não pode desmatar ou tem uma... Como que funciona isso? Tem uma quantidade ali que o produtor ele pode desmatar da propriedade dele? Existe um espaço que ele tem que liberar? Como que isso acontece e por que tantos produtores hoje eles têm as propriedades embargadas e fazem esse desmatamento legal? Eu vou contar um pouquinho da história para você entender lá do começo. A gente sabe que o histórico na região norte, Acre, Rondônia, Amazonas, que o INCRA fazia lá atrás? Ele falava, produtor, convido vocês aqui, a gente está fazendo aqui uma gleba, vamos repartir a parte fundiária e vamos dar lote para vocês. Só que vocês, em contrapartida, têm que desmatar. Então, lá atrás, começou o desmatamento. Eles começaram a desmatar para poder produzir, para poder começar a gerar cacoal, pimenta bueno, jiparaná e por aí vai. Então, assim, naquele momento a política era essa. Só que depois ali na década de 90, já começou a mudar essa política, né? Já começaram a pisar no freio. Quando surgiu em 2008 o Marco Legal, que é o Marco Legal Temporal, que é 22/7/2008. Então, esse é o marco legal da questão ambiental.
Por quê? Esse é o marco legal. Quem desmatou até essa data foi beneficiado, teve anistia. Quem desmatou após essa data não teve anistia. Aí é onde entra o gargalo. São produtores que, naquele momento, começaram a desmatar a partir de 2008 e hoje eles estão sendo penalizados por isso, por causa desse marco legal. Aí o que o governo fez, o governo federal? Ele criou uma lei 12.651 do novo Código Florestal, que foi lá em 2012. Para fazer o quê? Ele falou, ó, a gente deu anistia, mas tem um monte de gente aí que está irregular e tem muita gente que começou a desmatar agora. O que vamos fazer com esse povo? Foi criado um novo Código Florestal, que é o Código 12.651. Esse Código Florestal ele trouxe algumas regras. Aí, desde o cadastro ambiental rural, desde como a propriedade ia fazer agora para poder se licenciar, como é que ia funcionar a questão do manejo, como é que ia funcionar a questão de uma regularização de uma possível supressão, que é um possível desmatamento legal. Mas assim, Samara, até no começo a gente estava conversando, né? E é um gargalo para o produtor. A gente estava conversando, a Samara me fez exatamente essa pergunta. Por que o produtor desmata? Por que acontece o desmatamento no nosso país? E eu sempre falo que o pequeno, e eu faço essa pergunta para os produtores, porque eu também sou curioso. Eu pergunto ao produtor, mas por que o senhor desmatou aqui? O que aconteceu? Ele, Thales, eu tenho que desmatar, porque eu não consigo fazer de maneira legal. E realmente, de maneira legal, é muito caro para o produtor desmatar uma área. Por mais que ele tenha direito, ele tem uma propriedade ali de 100 hectares, eu sempre uso esse jargão de 100 hectares, ele tem que desmatar 20% disso só, dentro da Amazônia Legal. Ele só tem esse direito. Você está me perguntando da legislação, o quanto que ele pode, tudo isso, né? Ele só pode desmatar 20%, que seria, ele ia ficar com 80 hectares. Então, ele só pode desmatar 20 hectares. O restante tem que preservar, tem que manter a floresta em pé. Só que o que acontece? Para ele desmatar esses 20 hectares é muito caro. Ele vai ter que gastar comigo, ele vai ter que gastar com engenheiro florestal, ele vai ter que gastar com, muitas vezes, um agrônomo, um biólogo para estudar a fauna do local, a flora. Ele vai ter que contratar um topógrafo, ele vai ter que contratar um mateiro para identificar as árvores que tem no local. Então, acaba sendo um projeto muito caro. E onde é que você, produtora rural ou produtor rural, vai tirar esse dinheiro? Dá o quê? Uns 200 mil? Por aí, ou mais. É um projeto, um mega de um projeto gigante, trabalhoso. Aí entra nos órgãos esse projeto, aí é demorado. Dificilmente sai em menos de um ano um projeto desse. Então, assim, o produtor não aguenta. Ele tem que comer, tem que todo dia comer o arroz dele, o feijão, a carne. E o que ele vai fazer? Desmatar ilegal. É isso que acontece o desmatamento no Brasil. Não tem políticas públicas para o produtor, pequeno produtor, fazer da maneira correta. É muito difícil. Isso que eu ia te perguntar. O que falta para essa legalização? O que falta são políticas públicas efetivas mesmo, que pegue o produtor e fale, só tem 10 hectares, só tem aqui 10 hectares, 20 hectares. Nós vamos ajudar o senhor a ser produtivo nessas 10, 20 hectares. Eu converso com um produtor que tem 100 hectares de pasto degradado, que ele não consegue colocar gado, porque ele não sabe fazer também. Não tem um agrônomo para ajudar ele, não tem pessoas que possam estar auxiliando ele. Ele não tem dinheiro para pagar um agrônomo para ficar cuidando dessa situação para ele. Quem tem dinheiro para pagar um agrônomo é um proprietário gigante, que tem 3 mil, 5, 10 mil cabeças de boi, ou planta muita soja, mas aquele pequeno produtor, que tem 100 hectares, ele não consegue pagar um agrônomo mensalmente para estar auxiliando ele. Difícil, produtor pequeno. E aí acontece todo esse desmatamento ilegal, e aí vem as multas e vem as penalidades. E elas vêm, meus amigos, elas vêm forte, porque as multas, elas variam de Você quanto? sabe o preço? Não. O preço hoje, ela varia de R$300, aí vai tem várias formas de ser penalizado. Mas, geralmente, o artigo que eles multam é o 50, 51, é de R$5 mil, que é o desmatar reserva legal. Então, geralmente, é o que o BPA, o IBAMA, o ICMBio multa, R$5 mil por hectare. Então, você faz o cálculo aí, o produtor multou, desmatou 1 hectare, R$5 mil, 2 hectares, R$10 mil, e por aí vai. Tem produtor que chega lá, ele fala, Thales, se eu vender minha terra, eu não consigo pagar essa multa.
Porque a minha terra não vale esse valor. Tem produtor que chega comigo com multa de 3 milhões, 1 milhão de reais, 500 mil. E como resolver isso? Então, aí a gente traz uma solução para ele, né? Sempre tem uma solução. O produtor tem que ter o caminho correto. Ele tem que sensibilizar que ele cometeu um dano ambiental. Então, aí a gente vem com um processo todo de regularização, de documentação fundiária, de regularização ambiental da parte dele. Ele tem que... a propriedade dele tem que estar georreferenciada, tem que estar na localização correta, a documentação tem que estar redonda, tem que estar uma documentação, a gente fala bem alinhada, bem correta, para que a gente, quando entrar nos órgãos ambientais, no governo, isso esteja de maneira correta e ele consiga regularizar aquela parte que está com problema ali naquele momento, e os bancos só aceitam agora fazer financiamento ou os frigoríficos vender gado, comprar gado desse produtor, se ele se adequar ao novo Código Florestal, que é essa lei que eu falei, que é a 12.651. Aí tem várias regras, são várias regras que ele tem que estar cumprindo. Só que muitas vezes eu falo que o produtor é um cara assim fantástico, porque eu converso muito no dia a dia com eles, e eles têm que conhecer da parte ambiental, eles têm que conhecer do manejo do gado, do manejo da soja, das pragas. Então eu falo que o produtor, ele é um analista ambiental, ele é um agrônomo, ele é um engenheiro florestal. Verdade. E muitas vezes ele é um advogado, porque ele tem que conhecer a lei, ele tem que saber rebater. Então, assim, é difícil o produtor rural, é muita informação para a cabeça de uma pessoa só. Isso é É verdade. bem complicado. Outra coisa que eu ia perguntar para você. Eu ouço muito se falar de uma situação, Thales, seguinte. A minha propriedade, ela foi embargada. Vamos dar um exemplo, né? A minha propriedade, ela foi embargada aqui. Meu curral tá aqui. Pera lá que eu vou... Eu não sei, você vai me saber como... Pera aí que eu vou trazer o curral para cá, porque aqui não tá embargado, né? Então, eu não posso trabalhar aqui, mas espera aí que eu vou trazer para cá e aqui não... Mas ele não gasta com esse manejo de tirar esse produto que está aqui e trazer para cá? Existe uma forma de legalizar sem ele ter que ficar fazendo essa movimentação? Existe sim, existe. Hoje a gente consegue fazer a realocação da reserva legal. Porque reserva legal é o quê? Reserva legal é que todo imóvel rural ele tem que ter uma reserva legal. Ele tem que ter um quantitativo de vegetação que a lei permite para ele. Então, se ele desmatou depois de 2008, gerou esse passivo, esse embargo, então o IBAMA chegar e falar, ó, a partir daqui, essa área aqui o senhor não pode fazer mais nada. Só que tem um curral no lugar. O que ele faz? A gente realoca essa reserva legal para ele. Tira ela daquele lugar e ele vai compensar esse passivo em outro local. Então, assim, a gente regular isso, tem toda uma legislação, tem toda uma situação que ele tem que seguir. Então, a gente remaneja ela para outro lugar, porque lá é de uso comercial, onde ele vai tirar... Sem ter que tirar ali as Isso. coisas que estão já feitas ali. Só que tem muito produtor que não sabe dessa informação, ou muitos técnicos que não sabem fazer isso. E às vezes se atrapalha. Eu vejo falar muito isso, né? Eu vejo as pessoas, a gente que anda muito, a gente que tem muito contato, eu sempre vejo algumas pessoas falando, olha, a minha propriedade estava desse jeito, eu tive que tirar lá o curral e trazer para cá, movimentei tudo, eu tive que desmanchar tudo e trazer para cá porque não tinha como ficar lá porque estava embargado. Sim, sim. Ó, esse pouco tempo que eu tô aqui, Samara, e eu tenho tirado muita dúvida dos produtores, porque isso sirva até de lição, tem que ser um jargão que tem que quebrar. O produtor acha, e o cara que desmata de maneira ilegal, muitas vezes não é produtor pequeno, às vezes tem produtores que desmatam de maneira na loucura mesmo. Ele acha que desmatando aqui ele pode comprar lá no Amazonas e compensar esse desmatamento dele lá. Não, Thales, eu desmatei aqui 100 hectares, eu não posso comprar outra terra de 100 hectares lá no Amazonas para dar de garantia, não? Eu quebro esse jargão todos os dias pro produtor. Eu digo, você não pode fazer isso. A maioria hoje tem essa informação. Eu falo sempre, não pode, meu amigo. A legislação não permite o senhor fazer isso. Aí eles, não, mas alguém já me falou, algum técnico já me falou que pode, por isso que eu desmatei. Eu digo, rapaz, enganaram o senhor. Infelizmente, enganaram, porque não tem essa possibilidade de você desmatar num lugar e comprar em outro lugar. Isso seria injusto para quem tem dinheiro. Porque o cara que tem dinheiro, ele ia pegar, desmatar aqui 5 mil hectares, comprava 5 mil hectares em outro lugar e tava feliz da vida, tudo bem. Aí, cada vez mais o desmatamento ia aumentar de maneira descontrolada. Então, por isso que a legislação ambiental amarrou nisso,
Você não pode desmatar aqui para compensar em outro lugar. Entendeu? Você tem que corrigir aqui mesmo. Tem que corrigir aqui mesmo, seu embargo. Entendi. Olha, agora eu quero dar um tempinho aqui na nossa entrevista. Thales, você tem energia solar lá na sua casa? Tenho. Olha só que bacana! O Thales tem energia solar na casa dele. Então, nós vamos conversar com você, que é cliente do Thales, para você que está acompanhando a gente. Olha só, você já ouviu falar da Extrasol Energia Solar? Ainda não? Olha só, a Extrasol Energia Solar, ela reduz, gente, até 90% o custo de energia na sua conta de luz. É isso mesmo. E se você tem uma propriedade rural, mas você tem casas na cidade ou até em outra localidade, você sabia que com essa sobra você pode também ter ali um desconto na sua conta de luz lá na sua cidade? Sabia disso? Olha só, para você ficar bem informado, a Extrasol Energia Solar tem escritórios em todo o estado de Rondônia. Você pode estar entrando em contato agora mesmo pelo telefone 992 27 7477 e falar com os nossos consultores. A Extrasol também trabalha com diversos meios para você poder ter a energia solar de qualidade sem aquele absurdo de entrada. Pode parar por aí, porque você vai conseguir colocar energia solar lá na sua casa com um custo pequeno e ainda pode ter até 4 anos de carência. Para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que é produtor rural, para você que é trabalhador, carteira de CLT, também tem para você. E para você que é funcionário público. A Extrasol, ela é completa. Ela tem toda a facilidade para atender você. E você ter esse período de carência e começar a se programar com a família. Porque o que você vai economizar, meu amigo, na conta de luz, se você for somar, no final do ano você vai estar com um carro novo ou programando aí uma viagem para Disney com a família. A gente vai continuando aqui com o Thales, a gente falando sobre, né, direitos ambientais. A gente sabe que muitos produtores rurais que acompanham a gente aqui no Ruralcast sempre buscam muita informação. E é isso que a gente faz, trazer para você informação. Trazer para você quem tem capacidade de te informar e de te auxiliar. Thales, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. A gente já falou sobre esse gargalo do produtor rural, Sim. né? E com isso que a gente vai falando sobre esse gargalo, o que que acontece? Igual você mesmo disse, às vezes tem quem tem condição financeira que vai desmatando, né? De qualquer forma e sem pensar, né? Ali no que vai acontecer depois. O desmatamento, se ele ficar descontrolado, traz muitos problemas? Meu Deus, grandes problemas. Eu sou uma pessoa que trabalha no meio ambiente, diretamente com os produtores rurais, e eu falo muito para os produtores, eu falo, ó, olha a importância de uma nascente preservada. Porque hoje, Samara, o que a gente faz? Eu trabalho desde o pequeno produtor até o grande produtor. Eu sei quem desmata, quem não desmata. Eu sei aquele que está querendo se regularizar para poder fazer o certo. Eu sei que é aquele que está querendo fazer alguma coisa para fazer uma coisa de errado. Então, a gente conhece os caminhos. E hoje, eu estou focando muito nisso agora, na execução da regularização ambiental. Por quê? A gente vem numa caminhada de regularização ambiental muito grande nos últimos anos. O governo vem incentivando, tem muitos técnicos, tem muitos escritórios, estão trabalhando, muitos parceiros nossos que vêm buscando isso, essa regularização. E eu agora já estou efetivando essa regularização, porque o produtor não sabe fazer isso. Ele não sabe recuperar uma nascente. Então, esses dias eu fui para um produtor e ele até gravou uma entrevista comigo, ele ficou muito feliz, porque eu ensinei para ele de como que ele vai recuperar uma nascente. Eu cheguei lá, a nascente estava brotando e eu estava tendo o pisoteio do gado. E eu entrei na cabeça dele, eu falei, ó, isso aqui está acontecendo por causa de você. Você não pode estar deixando uma nascente dessa daqui sem estar preservada, sem estar isolada, o gado pisando. Por quê? Vai faltar água lá para o seu filho, para sua filha, para o seu genro, para o seu neto. Não vai faltar água para o senhor, não, mas para eles vai faltar. Então, o senhor cuide de pegar essa nascente. Aí eu mostrei para ele o que ele tinha que fazer, mostrei a metragem, expliquei para ele, porque ele tinha assinado um termo de compromisso ambiental, mas ele não estava executando. Falei, ó, você vai executar dessa forma, porque tem toda uma legislação que ele tem que cumprir a partir do momento que ele assina um termo de compromisso. Então, tem regras a serem cumpridas. E muitos produtores assinam
às vezes sem ter noção do que está assinando, né? A maioria não explica para Não ele. cumpriu ali o termo de compromisso. Eu fui lá, assinei o termo de compromisso, eu me comprometi que eu vou, agora eu vou preservar, eu vou cuidar da nascente, eu vou fazer plantio de árvores, né, nas beiradas dos rios. Não estou Isso. fazendo nada disso. O que acontece? A sanção, se tiver um embargo do IBAMA, esse embargo pode voltar e muitas vezes ele pode dobrar o valor da multa, dobrar o valor do dano por causa dessa situação. Então, os produtores, e o IBAMA já está fazendo isso. A gente vai conversando nesse meio, o IBAMA já está fazendo um monitoramento dos embargos que foi tirado. A gente tira os embargos, a gente vai lá, desembarga uma área, faz todo esse processo de regularização, tudo certinho, desembarga uma área, e eu aviso para os produtores, falo, ó, daqui 2 anos, a partir de agora o senhor já tem que começar, mas daqui 2 anos eu vou fazer um relatório do que o senhor já está fazendo. E muitas vezes depois de 2 anos, nada de recuperação, nada ele fez ainda. Então é onde eu chamo a atenção do produtor. Alguns falam, não, tá, isso aí não vai dar nada não, isso aí esquece. Mas o IBAMA já está indo nas áreas e está multando essa galera novamente. E assim, a penalidade, muitas vezes ele fez acordo judicial, criminal, e a gente ajuda nessa parte de mostrar para ele a legislação criminal, porque a gente trabalha muito o criminal ambiental também. Então o produtor às vezes chega em mim e fala, ô Thales, vou ser chamado agora para um julgamento, você consegue ir comigo? Claro, a gente vai conseguir, porque a gente sabe as brechas da legislação que ele pode estar beneficiando ele. Então, assim, eu falo para ele, digo, ó, você vai ser penalizado novamente e vai piorar a situação, você não vai ter como fazer um acordo mais. E, às vezes, tem uns que compreendem, tem uns que deixa para lá. Não liga também. E É continua. normal. Gosta de sofrer no bolso, né? Tem esse também, né, A Thales? maioria, isso é uma política que eu venho do Acre, né? E lá no Acre eu comecei a trabalhar em 2018 com os produtores rurais, ali 17, 18. E de lá para cá, rodando no escritório, no governo e tudo, eu venho falando para os produtores, digo, ó, tem que se regularizar, faz a regularização. Tem como você ser produtor, produtivo, com a área regular, não tem como ser... Thales, eu não tenho área. Tem, sim. Às vezes ele tem área, mas ele não sabe como fazer. Aquilo que eu falei lá no começo. E eu venho implantando essa política. Bora se regularizar, bora fazer assim, assim, assim. Aí, às vezes, eles só procuram a gente quando bate no bolso deles, quando aperta. Aí ele vem procurar o nosso serviço. Aí o negócio pega, né? Aí é mais... Quando pega Aí no fica bolso. mais caro, aí fica mais difícil, já tá... Aí ele fica agoniado porque já tá com uma pressão, ele não consegue mais tirar financiamento, não consegue mais vender o gado, e atrapalha tudo. Tem produtores, Samara, essa questão ambiental tá tão forte ultimamente que tem produtores tirando a própria vida por causa da questão ambiental. Sério? Teve vários casos, esses últimos agora, vários casos aconteceu. O IBAMA notificou um monte de produtores rurais, aí eles se ligaram desesperados. Teve um dia que eu recebi 70 ligações de produtor rural. Eu fiz um vídeo, produtores viram falando desse vídeo, e mais de 70 pessoas me ligou. Eu não dei conta de atender o telefone nesse dia. Por quê? Porque eles viram o nome deles num edital que o IBAMA solta. O IBAMA solta de 3 em 3 meses esses editais, com os nomes dos produtores e o CPF deles. Dizendo que vai ser embargado as áreas deles. Então, assim, eles me ligaram desesperado, gente de Rondônia, gente do Amazonas, gente do Pará me ligou. Falou, ó, e aí o que a gente faz? E a gente vai ajudando na medida do possível cada um. É bem legal. É complicado, né, também, né? Agora me fala, recentemente houve-se, né, notícias em vários jornais, nas redes sociais, de algumas propriedades que estavam sendo retomadas. Essas propriedades estavam sendo retomadas, né? Você ficou sabendo dessa situação? Tem a ver com regularização ambiental ou foge do assunto? Tem sim. O que acontece, né? Aqui em Rondônia, eu acompanho mais 2 casos, que é aqui em Rondônia e no Acre. Aqui em Rondônia é o soldado da borracha, né? O grande soldado da borracha, o que aconteceu? O Confuso criou algumas unidades de conservação e, com isso, vários produtores que já têm documentação naquele local. O INCRA já tinha assentado eles têm matrícula do imóvel e estão sendo penalizados por isso. Assim, eu acho uma injustiça aquilo que está acontecendo. Mas, assim, tem solução para eles. Mas aí é uma esfera mais difícil, que é a esfera federal, é uma situação bem mais complexa. Mas, assim, e lá no Acre também,
teve alguma dessas situações. São produtores que moram dentro da Resex, que foi criada há bastante tempo. Também já tinha produtores que moravam naqueles lugares. E, ultimamente, agora, o IBAMA chegou lá, o ICMBio, tirando o curral desse pessoal, expulsando das propriedades, Pessoas e chorando, levando gado. Não, desesperada. foi... Nesse dia, muita gente me ligou e querendo ajudar, e eu ajudei eles. O próprio... Dois proprietários que foram retirados à força pelo ICMBio das suas propriedades me ligaram para conversar, explicar chorando o que eu poderia ajudar eles. Sai um pouco da nossa ossada, né, a situação. Porque eles estão dentro de uma Resex que foi embargada. Aí o que acontece também? Às vezes o produtor, eu sempre falo, o produtor, se ele não tomar cuidado também, se ele não tiver uma consciência, é difícil. Eles foram notificados, alguns deles perderam o prazo da notificação, não fizeram uma defesa, uma sustentação de uma defesa bem feita, contrataram pessoas que não souberam fazer a situação para eles, a defesa. E o que acontece? Foram penalizados, foram a julgamento, notificados e aconteceu o quê? Execução. Teve o ato Execução. de ter que desocupar. Ter que desocupar a força. Então, assim, esses produtores, eu até não conversei mais com eles esses dias agora, mas está bem complicada a situação deles. E eles foram, sim, retirados de lá. E o que acontece com a propriedade, com o gado que estava lá em cima? O IBAMA leva tudo? O gado eles levam eles levaram o lado do ICMBio, que aconteceu no Acre, eles tiraram de lá e colocaram no frigorífico. Né? Aí esse frigorífico diz que mata o gado e entrega a carne para as crianças, para a escola, outras coisas. Eles fazem isso. E o produtor perde Perde tudo. Até cavalo, bezerro. Esse produtor que conversou comigo, ele tinha uma vaca de estimação dele, um boi lá, não é nem uma vaca, um boi de estimação. E ele cuidava com uma... Tinha nome. Quando você coloca o nome numa coisa, você não mata. Verdade. Você não tem coragem. E tinha nome, e mesmo ele pedindo, pelo amor de Deus, deixa pelo menos o meu boi. Não deixaram. Levaram tudo. Então, assim, é cruel a situação, os vídeos que eu recebia deles, é bem cruel. Então, eu vi nas redes sociais que Muito era difícil. algo muito forte, né? Era algo, assim, muito... Era muito triste você ver toda aquela situação. Pessoas chorando, filhos chorando, Isso. né? E o pessoal todo chorando. E eu falei, gente, mas por que tá acontecendo tudo isso, né? Ou seja, acabaram perdendo também. Acabaram perdendo. Não justifica, né, Thales? Sim. Não Eu justifica. acho que poderia, naquele momento ali, criar uma alternativa para eles. Ó, a gente vai dar um prazo para vocês, só que a gente vai dar outros locais para vocês ir morar, vamos assentar vocês. Tem que dar essa oportunidade para a pessoa. É um ser humano. Onde? Eles simplesmente perderam tudo. Perderam tudo, foram morar de favor com outros familiares, outras pessoas, trabalhar em outras fazendas, é o que acontece. Mas eu acho que poderia assentar eles em outro lugar. Falar, ó, meu amigo, aqui você não vai poder mais usufruir, mas vamos dar outra propriedade para você. E foi uma legislação criada assim, para isso? Não é nem isso, tem uma ação civil pública naquele local para tirar as famílias de lá, porque estão dentro de uma unidade de conservação. Porque para você pode morar dentro de uma unidade de conservação, mas tem regras. Você não pode ter acima de tantas cabeças de gado, você não pode ter uma propriedade grande, você não pode fazer alguns tipos de financiamento dentro dessa propriedade, você não pode estar comprando várias propriedades do lado. Eles falam que é para ver do extrativismo. Mas a gente sabe que hoje viver do extrativismo é difícil. Ninguém quer viver só da seringa. Todo mundo hoje quer um telefone bom, quer uma internet, quer comer bem. Então, assim, eles vão logo pro gado, porque às vezes é o que dá mais um retorno financeiro melhor. Mais rápido também, E aí, né? por isso que acontece o desmatamento, acontece toda essa situação, entendeu? É bem difícil, mas tem alternativas. É porque muitas vezes, Samara, eu também acho que eles não procuram profissionais, pessoas para auxiliar nesses debates. Às vezes os políticos têm essa oportunidade, mas eles não sabem de maneira técnica como resolver isso. Verdade. Aí, às vezes, muitas pessoas, tem pessoas inteligentes demais no nosso Brasil, e não participam da construção dessa política pública. Aí só vem com a penalidade, não vem com uma solução para esse produtor. Verdade. Acho que quando é feito... por isso é importante você, cidadão, quando você souber, olha, vai ter uma reunião para políticas públicas de tal situação, vá lá, participa, vá junto, dê a sua ideia, dê a sua opinião, porque às vezes as coisas, as leis, elas são criadas porque a própria população, ela deixa de participar. Claro. Ela acha chato,
ela não quer estar ali. Eu vejo isso em várias situações, de que a população simplesmente ela não se importa. E aí depois vem as sanções, vem as consequências, porque se você tivesse ido lá fazer o seu papel, talvez isso não teria acontecido. E é uma coisa triste, dolorosa, porém, não se tem muito como brigar agora. Sim. Né? É uma situação que acontece bastante e a gente vem conscientizando o produtor. Mas assim, o produtor já está bem mais consciente hoje. Eu estou 10 anos nessa lida da parte ambiental, desde a faculdade, trazendo isso, né, ajudando o produtor rural. E hoje ele está mais consciente, ele sabe hoje que ele tem que preservar, que ele tem que cuidar da nascente dele, da APP, ele plantar. Hoje eles me procuram querendo mudas para plantar na sua propriedade. Então, tá mudando, tá começando a melhorar, entendeu? Só que falta mais a efetividade do poder público de realmente dar dinheiro para esse produtor, para ele fazer o certo. Falar, ó, vou te dar aqui R$200 mil, mas eu quero ver um retorno ambiental. E na sua propriedade eu quero ver um retorno. Não é R$200 mil para o senhor comprar uma caminhonete, não. Não é R$200 mil para o senhor gastar, viajar, não. É para o senhor produzir na sua propriedade. E eu irei voltar aqui para ver se está tudo isso, ok. É isso que acontece. Então, assim, tem que fazer ter uma forma que possa auxiliar isso do produtor. Verdade. Olha só, eu quero agradecer a sua participação aqui. A nossa entrevista foi muito bacana e eu espero que a gente tenha conseguido levar para você que está em casa, de uma forma muito tranquila, né, informação, tá bom? Eu espero que você tenha ficado munido de informações, para que se você tiver dúvidas, você pode estar entrando em contato, você pode estar deixando o seu Instagram, Thales, aqui para os nossos telespectadores também. Claro, é Thales Evangelista. Só Thales Evangelista você vai achar lá já. É bem fácil. @Thales Evangelista. Pronto, agora vocês já podem, vai lá no Instagram do Thales, siga ele lá, que também vai ficar por dentro, ele sempre posta bastante coisa, bastante informação. Tem até um site. Olha, ele tem até um site, qual que é o seu site? thalesevangelista.com.br. E o que a população encontra lá no seu site? Lá eu venho trazendo um pouquinho de cada coisa, explicando o que o produtor faz quando pega um embarque, quando ele pega um PRODES, ensinando quais os documentos que ele precisa para se regularizar fundiariamente e na parte ambiental. Então a gente traz um pouquinho de tudo o que ele tem que fazer. Vai ajudar o produtor, que muitas vezes ele não sabe procurar isso. É verdade. É verdade. Então, ó, já vai lá, acessa o site dele também para você ficar por dentro de todas as informações do que você precisa fazer aí na sua propriedade. Vai que você tá lá na lista dos embargos e nem tá sabendo, hein? Então, é importante ficar atento para não receber uma surpresa. Thales, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito valiosa, né? Essa entrevista. Eu acredito que a gente conseguiu passar uma mensagem para os nossos telespectadores. Claro, eu que agradeço. Obrigado pelo Ruralcast e quero voltar para auxiliar mais ainda, ajudar. É bom a gente falar, né, ajudar o produtor rural. Eu gosto de ajudar o produtor e eu faço isso todos os dias e de maneira de graça muitas vezes. Eu falo, produtor, eu gosto de ajudar o senhor, então é legal falar um pouco disso. Muito obrigada, tá? Olha, e para você também, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. É claro, né, que eu já quero deixar aqui o convite para você acompanhar a gente pelo www.ruralcastshow.com.br, acompanhar a gente nas redes sociais. Você vai poder acompanhar essa entrevista na íntegra também na TV do Povo, no canal 29.1, na capital do estado de Rondônia. E você também consegue acompanhar a gente na SIC TV em Rolim de Moura, no canal 18.1. E é claro, nos 19 portais que nós temos em todo o estado de Rondônia, você também vai estar conseguindo acompanhar a gente. Então, aproveite e siga a gente nas redes sociais para você ficar sempre bem informado. Até a próxima, se Deus quiser.